Salve, camaradas! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Sadocast, o podcast sobre metal, filosofia, arte, literatura e o caralho a quatro que vocês quiserem que seja relacionado a metal extremo. Antes de falar, eu queria só comentar, né? Porra, tá frio pra caralho aqui em São Paulo, né? É um clima que muita gente gosta, né? Um clima gélido para ouvir um black metal, está muito bom. E aí no Paraná, camarada Zoc, como é que está o clima? Cara, aqui tá bem frio mesmo. Primeiramente, boa noite a todos. Um salve aos camaradas. Mas tá frio, tipo, frio pra caralho mesmo. Eu não sei quanto que tá a temperatura agora, mas tá bem ideal pra ouvir aquele black metal florestinha. Não só black metal florestinha, viu? Mas eu acho que é um clima bom assim, ó, para vocês que já arrumaram uma menininha bonita assim da cena, para ouvir um Catatone agarradinho debaixo da coberta, né? Não, ô, Prometeu, você não vai ouvir um Catatone com a sua mulher aí hoje, não? Ah, não, aí não tá frio, né? Pode crescer. Você mora no Pará? Pois é, né, cara? Infelizmente, minha mulher vai ter que se contentar em ficar ouvindo Blasphemy mesmo. Aqui o clima tá mais favorável para ouvir War Metal, essas porra, porque aqui é sempre quente, né, cara? Não tem essa de florestinha, quem me dera. Aí taca fogo mesmo, mano. Toma a camisa do Imp e taca fogo, né? Então é isso aí. Mas aproveitando que aqui em São Paulo e aí no Paraná está esse clima gélido, nós hoje vamos tratar aí de uma figura bem gélida, de terras nórdicas, uma figura que inspira muita gente hoje, não só dentro do metal, mas inspira a gente na arte, em séries, né? Pessoas que gostam muito do mundo nórdico em geral, né? Vamos falar de Odin, o Odin, o Caolho, né? O Valfata, né, o pai de todos. Mas também vamos falar de uma outra figura que talvez combina mais com o clima mais quente aí de onde o Prometeu né, do Pará. Vamos falar de Satã, né, o Satã infernal, Satã das terras quentes de Muspelheim? Não, Satã das terras quentes do inferno mesmo, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre metal pagão, metal satânico, não que, apesar do nome do episódio hoje ser Satã versus Odin, não que os dois vão brigar como se fosse um Alien versus Predador, né? A gente vai comentar algumas questões aí sobre o metal satânico, o metal pagão, da onde veio, por que veio e qual é o sentido disso, né? E claro, né, não podemos deixar de comentar, eu acho que da banda que é a mais simbólica dentro desses dois temas, que é o Bathory, né? O Bathory é a banda sueca do Corton, que teve uma fase black metal mais satânica, mais ocultista, uma fase pagã, Viking metal, e que foi uma influência aí para os dois mundos, né? Uma influência assim chave, um divisor de águas, né? Então, para a gente começar aí com a nossa roda aí de conversa, quais são assim as origens de Satã? Né? Da onde ele veio? Eu gostaria de saber aí na opinião dos camaradas, o Prometeu e o Zoc, assim, se vocês consideram que a figura de Satã ela é uma figura puramente abraâmica, né, dessa mitologia cristã e tal, ou se talvez ela tenha algum ponto de encontro, né, se ela se cruza assim de certa forma com o mundo pagão também. Será que a gente pode imaginar o Satã não só como uma figura abraâmica, cristã, mas uma figura também pagã? A princípio, no black metal, a imagem de Satanás está muito relacionada a esse arquétipo do adversário. Um adversário ao quê? Aí é que fica a pergunta. A imagem que se tem do cristianismo, a imagem da sociedade, a imagem de tudo aquilo que reflete as coisas tipo, relacionadas mais ao mundo espiritual das pessoas mesmo. Isso é demonstrado não só pelas atitudes, né, dos membros de bandas de black metal, mas principalmente pelas letras, sendo que no início a maior parte das letras elas consistiam em um conteúdo que se dizia satânico, mas era aquela coisa, né, influenciada por Venom, Hellhammer, e trazem mais um apelo blasfêmico contra o cristianismo e afins. Realmente, isso lembra um documentário aquele Once Upon a Time in Norway, um documentário bem interessante sobre a cena norueguesa ali na época da briga ali entre Varg e Euronymous, que fala que o Euronymous e o Mannheim, eles leram a Bíblia Satânica do LaVey, né, e eles não gostaram, eles acharam aquilo ali uma merda, porque era uma coisa humanista, ateísta, e de certa forma, esse início aí mais blasfêmico, satânico do black metal, foi muito influenciado por um satanismo que não era um satanismo assim como posso dizer, um satanismo teísta, espiritual, mas mais uma imagem de oposição, de blasfêmia e de revolta, né? Inclusive, a palavra Satã aparentemente tem uma origem
ela tem um significado de opositor, né, aquele que acusa, que se opõe, de promotor, né, num termo mais até jurídico. E você, Prometeu, o que você pensa a respeito de Satã? Ele é puramente abraâmico ou a gente pode dar até uma interpretação mais pagã para ele? Boa noite aí, galera que está ouvindo a gente. Boa noite, camaradas. Sobre isso, cara, eu vejo assim, a palavra Satã, né, assim como Cristo, na verdade, eu vejo muito mais como um título do que o nome necessariamente de uma entidade. As pessoas, né, entendem Satanás como se fosse um derivado daquela palavra em hebraico para adversário. É uma palavra que de fato existe, é uma palavra bíblica, mas existem estudos etimológicos que apontam que a origem dela deriva de uma muito mais antiga, a palavra em grego. E eu não vou saber pronunciar agora, o Nogueira aí sabe falar grego, esse caralho, ele pode tentar depois, mas eu não vou assassinar a língua aqui. Mas se não me falha a memória, significa uma acusação, como você falou ainda agora, ó, o acusador, o adversário, coisas nesse sentido. Então, de cara, já fica evidente que a ideia satânica não é puramente abraâmica. Aliás, nem mesmo o cristianismo é totalmente abraâmico. A gente sabe que ele rouba muitas ideias pagãs europeias para conseguir se disseminar e fazer algum sentido simbólico para aquele povo, né? Então, assim, nesse sentido, eu entendo que Satã é uma força, como vocês falaram, adversarial, é um ímpeto caótico, destrutivo, ambicioso, revolucionário, e nós encontramos forças e deuses que encaixam muito bem com essa definição. Em outras crenças, por exemplo. De forma que, totalmente diferente de Odin, que a gente vai falar daqui a pouco, Satã consegue ser muito mais universal e serviu muito bem, né, como símbolo de oposição às sociedades onde o metal surgiu. Sobre essa questão do grego, né, não que a palavra Satã, eu acredito que ela não seja derivada do grego, acho que é hebraico mesmo. Agora, a palavra diabo, sim. A palavra diabo ela tem uma raiz grega que se eu não me engano, é o verbo diabolém, que significa acusar ou até escarnecer, algo do tipo. Eu não me recordo muito bem ao certo, né? Mas foi uma coisa que até me surpreendi, porque quando eu estava estudando, comecei a estudar grego, eu vi esse verbo, né, diabolém, por exemplo, quando se tratava de contexto de conjurar alguma coisa, conjurar forças contra alguém, né? Fazer uma conspiração, que lembra, né, In Conspiracy with Satan, do Battery, né? Aquela faixa fantástica. O nome diabo, ele vem desse verbo aí mesmo, né? Prometeu muito bem apontou, né, que o cristianismo, ele toma alguns elementos pagãos. Aí a gente não pode esquecer que o cristianismo, ele se desenvolveu numa Europa que tinha ainda ali um fundo pagão, né, residual, e acabou absorvendo, de certa forma, algumas imagens pagãs. Então, por exemplo, quando eu vejo essas representações do Satã com chifre, com a pata de bode, eu não tenho como, ainda mais eu, né, que estudo latim, grego, né, letras clássicas, eu não tenho como deixar de lembrar da figura do sátiro. O sátiro, né, o Sileno, que é aquela figura que está sempre associada com Dionísio, né, e Dionísio, justamente o deus relacionado à música, o sátiro, ele é sempre representado com uma flauta tocando música. Então, eu acho que Satã, ele pode ser muito bem visto de uma interpretação pagã, né, um Satã que inspira a gente a tocar música blasfêmica, né? Ele nos dá as flautas, né, os instrumentos para a gente tocar música blasfêmica. Não metal flautinha, né? Eu não gosto de metal flautinha, não. Não sei se vocês curtem, mas talvez a gente pode dar uma interpretação pro Satã como uma figura mais dionisíaca, né? Que eu acho que é até uma imagem que aparece mais na literatura, na história da arte em geral, né? O Satã com chifres, com uma aparência meio de bode, que lembra essas deidades pagãs assim que foram apagadas, né, com o tempo. O Quernuno, o Celta, né? O Sátiro, o Sileno, o Pan. A gente pode até talvez interpretar o Satã dessa forma, né? Sim, exatamente. Pegando o gancho ali no que você falou da origem, né, de Satã, quer dizer, na origem, inclusive dentro da mitologia cristã, dentro de toda a grande mitologia dos povos pagãos, sempre houve a figura tipo parecida com aquela figura arquetípica de Satanás. Sem contar também que o próprio mito de Prometeu, ele é muito relacionado com o mito de Lúcifer. Eu acho que o Nogueira, ele poderia falar, inclusive, um pouco mais sobre as origens, né, tipo, do termo, do nome Lúcifer, que se deu lá tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, principalmente. Realmente, o termo Lúcifer, ele vem do latim, né? Lux, de luz, e fer, né? Fer é um sufixo que a gente põe para alguém que carrega, que porta, né? O Luxfer, aquele Lucifer, aquele que carrega a luz, né? Um outro exemplo disso é como é que é? Tem uma palavra que é o vexilifer, né? Que é uma palavra em latim que é aquele que carrega o vexílio, né? A bandeira, que era o soldado da legião. Então, o fer, né? É um sufixo para alguém que carrega, que porta. Lux, de luz, né?
Porém, a Lúcifer era o nome para a estrela da manhã, a estrela que na verdade não é uma estrela, né? O planeta Vênus, que ela brilha muito forte no céu na manhã. Então, Lúcifer ele é o nome para essa estrela da manhã, né? Que de certa forma na religião grega antiga eles caravam muitas coisas assim da natureza como deuses também, né? Como daimons pelo menos. Porém, eu falei latim, né? E eu tô falando de religião grega. O nome grego para isso é um pouco diferente, é Eósforos ou Fósforos. Porque Fós, ou Eos, significa luz, e Foros significa aquele que carrega também, né? É uma raiz similar. Fósforos, Eósforos. Agora, o mito do Prometeu, né? Prometeu está participando aqui conosco hoje. Salve, ele, prometeu. ele, ele poderia contar a própria história dele, né? Mas deixa eu vou falar um pouquinho aí, já que você tocou no assunto, né? O Prometeu, né, como quem já leu o mito sabe, ele foi responsável por trazer um fogo divino, né? O fogo do Olimpo, ali dos deuses, para a humanidade. Com esse fogo, é possível construir casas, civilizações, se aquecer, construir técnica, por exemplo. Você pode construir armas de metal, né? Pode ter artes de ferreiro, que você precisa de fogo, aquecimento em altas temperaturas. Então, Zeus ficou muito puto da vida, né? Com Prometeu roubando o fogo divino e dando aos homens. E Zeus, ele pune o Prometeu, né? Acorrentando ele na pedra, né? E justamente quem faz as correntes do Prometeu é o Heféstio, né? O Vulcano, que é o deus dos ferreiros, né? Que faz as armas, faz os trabalhos de metal, que são correntes que inquebrantáveis, né? Não podem ser quebradas. E tem uma tragédia muito boa, né? Que é se eu não me engano, é do Eurípides. Não é do Eurípides, acho que é do Sófocles. Não me lembro agora o autor, mas é o Prometeu Acorrentado, que eu acho que é um tema muito interessante, né? Agora, eu não sei explicar exatamente da onde que esses mitos, né, do Prometeu e do Lúcifer, eles se cruzaram com uma forma de satanismo, né, como um Satã como Lúcifer, um Satã como portador da luz. Eu creio que existe até um problema de interpretação aí, né, de leitura bíblica, porque tem partes na Bíblia que causam alguns problemas de interpretação. Eu acho que tem uma parte que fala sobre o rei Nabucodonosor, que chama ele de Estrela da Manhã, só que é um pouco mais... E aí muita gente lê isso aí e acha que é Lúcifer. E a palavra para Estrela da Manhã, pelo menos na Vulgata, né, que é a tradução em latim da Bíblia, é Lúcifer. Tem até uma parte na Bíblia que o próprio Jesus fala que ele é a Estrela da Manhã. Eu não sei explicar exatamente da onde que se cruzaram as duas coisas, mas a origem, né, dessa palavra Lúcifer, né, fósforos, tá aí, né? De certa forma, analogamente dá pra gente até comparar com o mito do Prometeu, né? Porque é aquele que porta a luz, o fogo, né? Inclusive existem interpretações de pessoas aí que se afirmam como satanistas de encarar o Prometeu como um tipo de Satã, né? Aquele que se opõe, né? Ele se opôs a, por exemplo, um papel de demiúrgico dos Zeus, né? Mas aí já é um tema um pouco mais polêmico que dá pano para manga para discutir mais coisas, né? Continuando um pouco essa conversa, uma coisa que muito me intriga, porque, por exemplo, por que justamente nos países que pareciam mais, assim, avançados, né, aquele IDH avançado, países super liberais, né, o Reino Unido, a Noruega, a Suécia e a Finlândia, aqueles países que a gente vê aquelas minazinhas da cena assim que falam, meu sonho é viver na Finlândia, meu sonho é viver na Suécia, porque eles passam Nightwish na TV. Por que justamente nesses países que parecem ser uma maravilha de lugar para viver, surgiu justamente um metal blasfêmico, satânico, que se opunha a tudo e que até que saiu até da parte mais artística, musical, e para fazer atos mesmo, né, de queima de igreja, profanação de cemitérios, essas coisas, né? Então, será que essas sociedades liberais da Noruega, Suécia, Finlândia, Reino Unido, a gente poderia encarar elas como um paraíso perdido? Pois é um ponto bom para tocar isso, a questão, tipo, como a gente vê o estilo de vida desse pessoal. O IDH lá em cima são sociedades, tipo, o ideal liberal, praticamente. O ideal de desenvolvimento humano no que é conhecido pelas formas, tipo, o que é considerado no atual esquema de valores do progressismo seriam sociedades, tipo, que não teriam nada do que reclamar. Mas tem um ponto aí que eu acho que justamente por isso, por não terem nada tão pragmático para se arraigarem politicamente, eles partem eles sentem essa necessidade de um radicalismo maior, justamente porque veem que a sociedade está praticamente anestesiada, como o próprio Varg ele fala bastante, a nível psicológico, né, psicossocial, e o porquê que seria necessário, então, essa revolta, essa manifestação. Exato, cara. Então, assim, eu penso que essas sociedades, né, a ideia de Satanás se encaixa muito bem aqui como um símbolo de provocação a essa moral evangélica, né, desses países
anglo-saxões, protestantes e tudo mais, que foi onde o metal nasceu. Então, por muitas vezes, os guris lá do metal, que começaram a criar coisas, eles não ligavam tanto para estudar filosofia e essas coisas a fundo e tal, mas não precisa ser nenhum gênio para saber que o diabo com certeza vai incomodar a velharia moralista desses países, né? Então dá para tirar também que, apesar desses países serem entendidos, né, como perfeitos pelo senso comum, pela ideologia liberal, um modo de vida perfeito para se viver, talvez as pessoas saibam, se não intelectualmente, mas instintivamente, que alguma coisa está errada, algo está errado, né? A vida é preenchida por prazeres e completudes materiais, mas ainda falta alguma coisa. Tanto que esses países têm índices de suicídio altíssimo. Então, retorna aqui a ideia, né, de Satanás como um símbolo inicial ali dessa revolta, muito sem ainda um propósito, digamos assim. Sim, exatamente. É visto essa revolta até a manifestação dos extremismos que surgiram nas diversas ramificações da cena do black metal. A começar, tipo, pelo próprio Euronymous, que de um certo tempo ele se dizia, acho que foi inclusive depois da morte do Dead, que ele falou que o comunismo não significava mais nada para ele e afins. Ou seja, e por outro lado tinha o Varg também com um ideal mais ultranacionalista, também ali flertando com o NS, o fascismo. Então dá para ver tipo que desse núcleo, desse centro da Inner Circle, principalmente, surgiu tipo ideais extremamente radicais, tipo uma repulsa total àquilo que a sociedade estava entregando, cuspindo para eles naquela época. É fantástico também pensar que o Euronymous, ele cita inclusive que ele apoia, não é que ele apoia, né, mas ele concorda com o fato do cristianismo oprimir as pessoas. Ou seja, é uma forma, tipo, aparentemente contraditória para o que ele prega, mas enfim, ele pregava, tipo, um anti-humanitarismo total. Então, isso incluía bastante algo mais radical, essa necessidade de uma ritualística, né, na vida deles, e também de algo mais radical para se afirmarem. Grande Euronymous, né? Primeira crítica aos direitos humanos no black metal, né? Né, que para quem já leu Alain de Benoit, né, aquela crítica aos direitos humanos, né? Pô, interessante, né, o Euronymous criticando esse humanismo aí dessa forma, né? Mas eu citei, né, na pergunta essas sociedades liberais, eu citei Noruega, Suécia, Finlândia, mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, o Canadá, que é sempre apontado como um exemplo de uma sociedade liberal, meio paradisíaca, e lá surgiu justamente a cena a Ross Bay, né? Mas assim, houve outras cenas, né? Aqui no Brasil a gente teve uma cena metal de certa relevância, né? Em Minas Gerais, né? Com o Sarcófago e demais bandas lá. Só que aqui no Brasil não era exatamente um paraíso liberal como eram esses países, né? Uma questão até interessante da gente. Então, um assunto de pesquisa, né? Por que nessas sociedades liberais, por um lado, nasceu o black metal? Por que aqui, que não era justamente uma sociedade como essa, também nasceu um black metal super influente, né? Eu comentei na pergunta sobre se essas sociedades eram um tipo de paraíso perdido, que é justamente fazendo referência à obra do John Milton, né? Que é o Paraíso Perdido, uma obra ali que foi feita, se eu não me engano, acho que no século XVII, né, uma obra de um autor inglês, o John Milton, que mostra, é uma epopeia, né, que fala da revolta de Satã contra a criação, né, de Deus, né, o Satã se rebela contra Deus, ele é expulso do paraíso, e aí tem o paraíso perdido, ele vai lá para o inferno só que ele não se conforma, né, ele se rebela, ele conjura todos os outros anjos que foram para o inferno e viraram demônios para continuar a luta contra o paraíso, né? E aí a estratégia dele é justamente essa, é perverter o paraíso, né? Ele tenta a Eva e o Adão também, e assim ele corrompe todo o paraíso, que eu acho que é uma analogia muito interessante com o que é o black metal, né, no seu nascimento. São bandas radicais que nasceram em países pacíficos, né, liberais, que não tinham muitos problemas sociais muito sérios. Numa época que, por exemplo, a União Soviética já tinha acabado, parecia que o mundo não ia ter mais nenhum tipo de totalitarismo, né? Parecia que o liberalismo tinha finalmente vencido no mundo, e essas bandas surgem descendo a voadora em todos esses valores aí, né, nos direitos humanos, humanitarismo, e até, de certa forma, o materialismo, né. O Zoc citou até que o Euronymous já não via, né, naquela ideologia comunista que ele tinha mais na juventude, muito significado, né, talvez foi até uma superação, né, desse materialismo comunista, de certa forma. Então, eu acho que, por esse lado, né, o Satã, eu acho que ele é uma figura muito significativa para o nascimento do black metal
começar a revolta contra esse tipo de paraíso da modernidade, né, da sociedade liberal, que ele não é exatamente um paraíso, ele é falso, uma perversão desse paraíso. Porém, não para aí a revolta, né, porque depois que você nega tudo, depois que você queima tudo, destrói todos os templos, acaba com todos esses ícones aí, você tem que construir alguma coisa, tem que afirmar algo. E aí eu acho que nasce uma coisa muito interessante, porque as bandas iniciais do black metal tinham um flerte com o paganismo, né, aquela religião ancestral europeia que tinha se perdido. E aí algumas bandas até fizeram uma transição, né, para essa temática mais pagã, como a gente vai comentar mais tarde, né? E uma figura super relevante dentro dessa imagem do metal pagão é o Odin, o Wotan, ou Woden, como queiram chamá-lo. Ele tem muitos nomes. O Allfather, né? O Valfather. Então, gostaria de saber quem é o Odin, então, né? Qual é a relevância dele para o metal? Eu já começo dizendo que o Odin, né, é totalmente diferente do que a gente estava falando antes sobre Satã, né? Já se trata de um deus com suas limitações, de um culto, para mim, estando bem claras ali num espaço étnico, num espaço geográfico. Diferente de Satã, né, que ele já encarna essa essência mais universalista, digamos assim, né? Então, até a galera do sincretismo, por exemplo, se eles forem honestos o suficiente, eles vão encontrar certa dificuldade em tentar transpor Odin para outros deuses do panteão europeu como um todo, né? Trata-se de um deus claramente nórdico, germânico, para mim isso tem que ficar claro. Agora, apesar de Odin ser um deus nórdico, né, o paganismo abrange muito mais coisas do que Odin. Então, pelo que eu disse, né, sobre Satanás e tudo mais, eu não vejo uma incompatibilidade tão grande assim entre essa tradição inicial, né, do metal satânico e essa que veio depois do metal pagão. Sim, como o camarada Prometeu falou, Odin ele já representa mais algo arquetípico de um espaço geográfico delimitado, que é ali a questão, né? Os nórdicos, os escandinavos e tal, que compartilhavam dessa antiga religião. Então ele já é alguma coisa assim, tipo, para voltar às origens, mas possivelmente, através do metal, do black metal e de novas ideologias, com uma nova roupagem até, mostrando, por exemplo, o porquê Odin seria tipo algo que tem mais a ver com aquele povo do que, por exemplo, a cruz ou Jesus Cristo em geral e a cultura cristã. Às vezes chega a parecer até que a evolução da cruz invertida, a evolução mais lógica, é uma runa algis. Você estiliza um pouquinho, né? Você entorta um pouquinho aquela cruz e torna ela uma runa algis, mas uma runa algis da morte, né? Ela é Sim, invertida. basicamente o que fez o Absurd com o logo deles, com o primeiro logo deles. É realmente uma ótima referência, né? O logo deles era bem mais black metal no início, né? Depois virou uma coisa mais pagã, mais próxima de um viking metal, né? E eu, assim, o Odin, eu acho que ele tem alguns paralelos, né? Não só o Odin, né? Mas a ideia nórdica, né? Viking no geral. Porque primeiro você tem as primeiras histórias sobre os vikings, assim, que você tem registro, né? Ali escritas mais ou menos na época medieval, num latim já, de vikings super malvados, desembarcando ali na Grã-Bretanha e destruindo monastérios, tacando fogo em tudo e matando monges. Porra, que imagem mais black metal que você quer? É uma imagem de oposição mesmo, né? De um anticristianismo, de você queimar templos, né? Depois da queima de igrejas, por exemplo, na Noruega, o Varg dizia que aquelas igrejas foram construídas em cima de lugares que eram sagrados para a religião nórdica mais antiga, né? Mas o Odin, ele tem um aspecto que eu acho interessantíssimo em questão de black metal, porque o black metal ele sempre abordou temas ocultistas, aquelas coisas ocultas, esotéricas, e o Odin ele tem um lado esotérico, né? O Prometeu ele comentou que é um pouco difícil você achar uma equivalência entre Odin e outras deidades de outros paganismos indo-europeus. Por exemplo, se você pega Thor, você consegue fazer uma equivalência de Thor com Júpiter, né, ou com Taranis, porque é uma deidade do trovão relacionada à guerra de certa forma, né? Mas com Odin as coisas ficam um pouco complicadas. Por exemplo, o César, né, lá nas obras dele, ele fala, eu acho que o César ou o Tácito, que ele fala que entre os germânicos, né, o deus mais adorado era Mercúrio, mas ele não é que era Mercúrio, ele usa uma interpretação romana. Eles tentam fazer uma equivalência com Mercúrio, porque Mercúrio tem uma função de comunicar as coisas do mundo dos homens com o mundo dos deuses, e o Odin ele tem uma função parecida também, né? Ele tem uma imagem que lembra um pouco aquela questão de iniciação esotérica, ocultista, tem aquele mito de que ele se sacrifica, né, em Yggdrasil, e ele fica lá 9 dias, descobre o segredo das runas. Talvez a gente pode ver o Odin assim se cruzando um pouco com a imagem desse Satã opositor, mas também ocultista, esotérico, ele procurando um conhecimento que ele não podia ter acesso. Ele sacrifica alguma coisa, mas recebe
outra em troca, né? Um conhecimento oculto, né? Que na arte isso foi representado de maneiras pouco interessantes, né? Não pouco, não, muito interessantes até, né? Temos, por exemplo, Richard Wagner. Você curte Richard Wagner, Zoc? A maioria das obras do Wagner, elas tinham esse culto que não chegava a ser um culto explícito, mas era aquela coisa, né, subliminar para aquele povo, para o povo germânico, era uma coisa inconsciente, inclusive, que mais tarde se revelou um papel importante para o desenvolvimento da Europa naquele período, no qual ali, antes das guerras e tal, e também tem, tipo, aquela visão, né, faustiânica, não da religião germânica especificamente, mas de tudo, de toda a glória do passado. Então foi algo que naquele período trouxe tipo um sentimento mais Volkisch para os alemães e germânicos em geral, e outros povos europeus também adotaram, tipo, com outros artistas que também traziam tipo outros contos relacionados às suas crenças e mitos primordiais, mitos antigos no caso. Inclusive, vocês que são da área da psicologia, vocês talvez já devem ter lido a respeito alguma coisa sobre o Jung, né? Que o Jung tem um ensaio que ele fala que o Wotan se manifestou na psique alemã ali durante o tempo do nacionalsocialismo, que o Wotan, como também um deus guerreiro, né? Um deus que lidera aquela Männerbund, aquelas associações guerreiras, ele se manifestou de certa forma na psique alemã e isso influenciou assim um insurgimento belicoso, né? Em sentido de promover uma guerra, né? É bem isso que você falou mesmo, cara. Tem uma frase muito interessante do Jung, não vou me lembrar exatamente como era, mas ele fala que para você entender um povo, muito antes de você utilizar técnicas modernas e estudos de sociologia e tudo mais, talvez seja mais interessante você entender os mitos, os deuses desse povo, os símbolos desse povo, por mais que sejam mitos e deuses de um tempo muito ancestral que já foi esquecido, entre aspas, digamos assim, porque na verdade são símbolos, são arquétipos, são maneiras de pensar que ficaram lapidadas ali no inconsciente coletivo, outro termo do Jung, do inconsciente coletivo desse povo, né? Então, por mais que tenha vindo o cristianismo depois de muito tempo e tudo mais, substituído, mas esse modo de pensar ainda fica ali. Então, eu sinto que, também falando do Wagner, que vocês citaram, o Wagner ele surge ali e renasce realmente esse sentimento nacionalista por um passado alemão ali, até então desconhecido para os alemães, digamos assim. E inspirou muitos movimentos nacionalistas pela Europa, né, a tentar fazer uma ressurreição desses valores pré-cristãos. Eu vejo o Wagner como um músico de metal antes do nascimento do metal. Eu acho que ele tem temas muito metal, né? Ele, o Prokofiev, né? Esses músicos aí eruditos clássicos que tocavam esses temas épicos e um som até mais pesado, uma atmosfera pesada. Eu acho que até naquele documentário Metal, Headbangers Journey, eles chegam a citar o Wagner até, citam os instrumentos diferentes que eles fizeram naquela época para ter um som mais pesado, mas um clima um pouco diferente, né? Não tinham ainda coisas elétricas que distorcessem o som, né? Mas imagina se tivesse, né? Talvez a gente poderia ter um proto-metal, quem sabe, né? É uma coisa a se imaginar, né? Mas assim, enfim, eu acho que a figura de Odin ela é muito interessante como... eu não acho totalmente incompatível um metal satânico com um metal pagão. Eu acho que até a gente pode ter uma visão de que o metal pagão pode ser um próximo passo depois do metal satânico, é aquele metal que nega, e depois um metal que afirma, né? Inicialmente ele nega uma religião, depois ele afirma um caminho espiritual que é pagão, ou talvez a gente pode ver já o Odin de uma forma um pouco mais incompatível com Satã, se a gente considerar aquelas vias de satanismo, por exemplo, que tem nas bandas ali que vieram na veia do Dissection, né? O Aten, né? Ou bandas assim que veem o satanismo de uma forma gnóstica, né? Aquele satanismo anticósmico. Inclusive, eu até cheguei a comprar um zine há alguns anos atrás de uma distro lá da Suécia, que eles tinham uma ideia mais ou menos assim, eles seguiam um panteão nórdico, mas um panteão nórdico com uma interpretação gnóstica, anticósmica. Então, por exemplo, eles não toleravam aquele símbolo do martelo de Thor, né? Era uma coisa um pouquinho diferente, até meio estranha, né? O pessoal aí que tem mais afinidade com um pensamento pagão acharia isso aí talvez meio absurdo, né? Mas assuntos interessantes. Mas falando em Suécia, na Suécia a gente tem uma grande banda que foi um divisor de águas, né? No metal em questão dessas temáticas, que é o Bathory, né? O grande Corton. E vocês, camaradas, vocês curtem mais o quê? Vocês curtem o Bathory Black Metal ou o Bathory Viking Metal?
Tá aí uma pergunta que é, porra, uma pergunta fodida, cara, muito difícil decidir. Mas assim, né, como uma pessoa que gosta de black metal, eu diria que a primeira fase, em termos de metal, pelo menos. Porém, eu também escuto outras coisas, cara. Então, assim, eu gosto bastante de música, né, apesar do metal extremo ser o que eu mais escuto. Mas eu gosto de outras coisas também, então, sendo assim, eu vou ter que escolher a fase pagã, cara, porque, porra, tipo assim, foi uma coisa que me marcou muito a minha vida, até por motivos religiosos. Então, pra você ter ideia, eu não escuto essa fase como se fosse metal. Eu entendo mais como um épico mesmo, música épica, o equivalente a escutar o Richard Wagner, que a gente estava falando ainda agora. Não é música para ouvir, por exemplo, num boteco. Essa fase do Viking, do Bathory, nunca me desceu muito bem. Talvez eu tenha que dar mais uma segunda chance. Eu sou muito fã do Bathory na fase black metal deles, né? Gosto muito dos primeiros álbuns. Eu gosto daquele clima mais raw black metal que tem, né? Mais de uma primeira onda de black metal. E até inclusive, eu me surpreendi um pouco com você, Prometeu. Eu imaginaria que você, sendo um grande fã de Bestial War black metal, eu diria que gosta mais da primeira fase do Bathory, né? E você, Zoc, qual fase você prefere? Eu particularmente prefiro a primeira fase, a fase mais black metal. Mas, curiosamente, eu também gosto muito da fase Viking Metal, justamente por ser isso que o Prometeu falou. É algo mais épico. É como se estivesse ouvindo, de fato, uma obra de música clássica, ou então vendo, de fato, tipo, participando. Enquanto você escuta aquilo, você participa também. Tem essa coisa, tipo, que é mais dinâmica. Então, até porque a música que o Corton fazia, eu gosto muito, tipo, do vocal rasgado do Corton na fase Viking Metal. Pô, algo bem característico. Eu acredito que em outros gêneros, ou até mesmo se fosse outra pessoa, ficaria até feio, ficaria até meio cringe, mas o vocal dele, tipo, combina muito com aquela essência black metal, inclusive, não só o vocal, né, mas até mesmo a fase Viking Metal tem aquela coisa mais crua que o black metal tem. Então, eu acho super válido, tipo, assim, a consideração e tudo que o Bathory fez, tipo, não só pelo black metal, mas pela música em geral. Talvez eu devesse dar mais uma chance para a fase Viking do Bathory, né? É que faz algum tempo que eu escutei e desde então nunca mais escutei nessa fase Viking, mas eu acho que eu deveria dar uma segunda chance. Mas em questão de Viking Metal, eu prefiro os discípulos, né, de Bathory. Gosto muito do Enslaved, por exemplo. O Enslaved, eu acho que é aquele álbum Frost, que é um álbum que tem temáticas assim de mitologia viking e tal, mitologia nórdica, né, para ser um pouco mais preciso. Aquele álbum é genial, eu gosto muito dele, é um álbum que inclusive combina muito com esse clima mais frio que está fazendo aqui. Claro, não, aqui não neva, né? Se estivesse nevando, seria um clima que combinaria melhor, né? Mas eu gosto muito do Enslaved. Já o primeiro álbum deles, mais ou menos, eu acho que aquele álbum deles, ele não sei, ele tem uma atmosfera assim que é um pouco repetitiva, tal, as músicas longas. Não é um álbum que eu curto muito, não. Agora, depois o Enslaved tomou um caminho assim, meio de metal, sei lá, progressivo, muito experimental, que aí eu já não curto muito, não. Mas tem uma música deles, acho que se chama Heavenless, que aparece naquele documentário que eu já citei, né? O Metal a Headbanger's Journey, que eu gosto muito, que tem um coral assim, tem um canto meio viking, né, no começo, que eu acho muito bom. E você, Prometeu, tem outras bandas nessa linha viking que você gosta? Cara, como você disse, né, você ficou surpreso que eu gosto mais da fase Viking, do Bathory e tudo mais, mas assim, né? É porque o Corton sabia fazer a coisa, né, cara? As bandas que se influenciaram mais por essa fase não tem muito assim o meu gosto. Eu não gosto muito de Viking Metal, não. Não gosto muito de folk metal. São poucas as bandas que eu gosto. Das bandas que eu gosto, geralmente são bandas que são influenciadas por esses gêneros, não são puramente esses gêneros, que aí já fica uma poseragem absurda, cara. Mas, assim, bandas que foram influenciadas pelo Bathory, eu gosto, no caso, das que foram influenciadas pela primeira fase. Basicamente todo black metal, né, cara? Não tem como escolher uma, assim. Toda a cena norueguesa foi influenciada. Bandas finlandesas também. Eu gosto muito do Satanic War Master, né? Que pega mais essa essência sonora satânica, mas com uma temática pagã também, já combina as duas coisas. O que não falta são exemplos aqui. Legal, Satanic Core Master é uma banda boa, eu gosto. Inclusive, a mulher fez umas artes pro cara lá do Satanic Core Master, ele encomendou umas artes com ela, né? Quem não conhece, procurem aí no Facebook Saturnas Nocturnas Arte, que vocês vão achar aí umas artes muito boas. Você que tem banda de black metal, quer fazer uma arte da hora, procurem lá, tá? Aproveitando para fazer aqui para vender nosso peixe, né? E você, Zoc, curte os discípulos de Bathory também? Tem alguma coisa de black metal que você gosta?
Cara, eu acho que eu fico mesmo ali no Enslaved, que eu, inclusive, eu conheci, foi uma das primeiras bandas de black metal, assim, que eu comecei, que eu comprei o CD, que eu comecei a comprar CD e tal, comecei a comprar material. E eu tenho até hoje o CD deles, daquele álbum, como é que é tem aquela música Germania, eu não lembro agora como é que é o nome do álbum, mas, tipo, até hoje é um dos meus favoritos do Enslaved. Embora eu prefira os primeiros álbuns, que agora tá ficando, de fato, um negócio meio progressivo ali, meio post-black metal também, e estão misturando, tipo, uns novos tipos de vocal, tá? O negócio tá estranho, mas tem umas coisas interessantes também. Mas, no geral, eu não curto muito Viking Metal, tipo, nessa pegada de Viking, né? Eu gosto mais de Pagan Metal, Pagan Black Metal, no caso. Coisas mais atmosféricas também. Rapaz, você esqueceu o nome do play, hein? Dependendo da cena, o pessoal ia te julgar total, hein? Mas Poser, tudo bem. poser. Detente. Né? Ó, toma cuidado, hein, Zoc? Mas Pô, tem que entregar o CD agora. pode crer. Mas se for nome norueguês, eu perdoo, né? Tem aquele primeiro play do Enslaved que eu não consigo pronunciar. Viking Lirgr, Felder. Eu não sei pronunciar isso, dessa merda aí. Tanto faz. Eu também não gosto tanto desse álbum, então tudo bem. Né? Dá pra perdoar. Assim, mas a gente falando de Viking Metal, né? Aqui no Brasil a gente vê um pessoal que gosta muito de Viking Metal, aprecia muito isso. Tem festival aqui em São Paulo, tem o Thor Hammer Fest, por exemplo. Tem um pessoal que adota, né, uma identidade viking para si. Às vezes até influenciado por aquela série Vikings, né, que tem acho que no Netflix. Eu não assisti essa série ainda. Vocês assistiram? É boa? Eu assisti a série, cara, assim, ela é totalmente descontextualizada historicamente, que isso fique bastante claro, é uma visão ali bem, bem tosca mesmo do que é ser viking, eu diria que quase até cristã, né? Mas, assim, em termos de sériezinha e tal, sessão da tarde e tudo mais, você assiste, né? Cara, eu não tive paciência, não. Eu assisti, eu acho que foram uns 2 episódios e desisti, tipo, desanimei total. Tipo, não gostei da história, não gostei do cenário, embora eu acho que totalmente descontextualizado mesmo, totalmente com apelo a essas coisas mais voltadas à Terra-média e tal, como, por exemplo, pegou a onda ali de Game of Thrones e tal, o cenário e tudo mais. É mais um apelo do que, de fato, querer mostrar alguma coisa. Tá certo que é uma série ali, tipo, entretenimento e tal, tem esse escape, mas não é uma boa fonte, tipo, para quem quer conhecimento, de fato, em cima de religião ancestral e essas coisas. Olha, aproveitando isso, se vocês querem conhecer bem o mundo viking, aproveitem que a editora Edra lançou um livro maravilhoso, uma tradução em português direto do islandês antigo de uma das sagas islandesas, a saga dos Volsungos. Não me lembro agora o nome do tradutor, mas eu na última feira da USP que teve aqui em São Paulo, eu comprei esse livro, eu li, fantástico, a saga dos Volsungos, muito boa mesmo. Eu recomendo fortemente, né? Se você gosta de literatura medieval, assim, naquela linha de novela de cavalaria, perfeito, muito boa, né? Inclusive, aquele grandão viking lá do Game of Thrones, né? O Montanha, quebrou um recorde, né? Tinha visto até que ele quebrou um recorde primeiro que era mítico, né? Que tinha em uma saga islandesa, né? Que um herói lá da saga levantou um certo peso lá e ele foi lá e quebrou o recorde, agora quebrou mais um ainda. Porra, 501 quilos, o cara realmente uma montanha, né? Esse é um viking feroz mesmo, né? Mas assim, falando em Viking Metal, eu comentei que as pessoas aqui, tem muita gente no Brasil influenciada pelo Viking Metal, e eu queria saber o seguinte, o que vocês pensam a respeito disso? É possível fazer Viking Metal fora da Escandinávia, né? No primeiro episódio eu comentei que eu vi o show do Evil aqui em São Paulo, e que tocou uma banda, né, o Iron Woods, que tinha uma temática viking e tal, um amigo meu que foi comigo gostava muito dessa banda, eu não gostei muito, eu não achei o som muito legal, mas ele gostava, achou o show assim maravilhoso. O que vocês pensam a respeito disso? É possível o Viking Metal fora da Escandinávia? Cara, eu já vou dizendo que poderia fazer sentido, mas quase nunca faz, cara. O paganismo não é uma religião universalista, né? Nunca foi. Qualquer pessoa que estude, que procure ler os textos dos historiadores da época romana mesmo, como Tácito, vai perceber o caráter segregacionista desses povos e como isso configurava parte da religião deles, né? Eu sinto, na verdade, que o paganismo ganhou esse caráter mais universal, de que todo mundo pode fazer parte, não sei o quê, já em tempos modernos, sabe? Em função do cristianismo e seu caráter universal. Essa noção de religião universal, blá, 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 tá muito martelada no inconsciente coletivo das pessoas aqui no Ocidente, até por motivos de politicamente correto, eles tentam levar isso para outras religiões, que são obviamente étnicas. Mas, enfim, dito isso, o Viking Metal, fora da Escandinávia, ele até poderia fazer sentido se os integrantes fossem de fato germânicos ou
nórdicos, sei lá, não necessariamente com sobrenomes ou coisa assim, mas que tenham as características ainda assim, mas enfim, mesmo que a pessoa tenha o sangue dessas etnias, né, cara, eu ainda acho meio palha tentar praticar essas coisas com alguma credibilidade num contexto totalmente desenraizado, sabe? Tu precisa estudar muito para não parecer um idiota fazendo essas coisas. Eu vou resumir aqui e dizer que Viking Metal não faz sentido fora da Escandinávia. Se for especificamente sobre vikings e deuses nórdicos, eu digo que não faz, né? Porque paganismo é uma coisa muito ampla. Mas se tratando disso, não sinto que faça sentido. Tá aí uma opinião polêmica, se bem que é uma opinião que eu já vi muito assim, né? Até bem compartilhada, né? E você, Zoc, o que você pensa a respeito disso? Cara, eu vou por essa linha do Prometeu. Eu acredito que fora da Escandinávia não tem como, tipo, você querer, tipo, puxar, não tem. Quer dizer, tem como você, tipo, você pode ter o sangue, você pode ter, tipo, ser completamente aculturado daquela forma e você quer, tipo, demonstrar suas raízes ali. Tudo bem, tranquilo, mas, tipo, não vai ter aquele mesmo efeito, aquela mesma manifestação que tem, por exemplo, em países que tem essa história, essa cultura. Porque no caso, tipo, você não vai poder esperar, tipo, que você vai abrir a mente das pessoas ou alguma coisa assim mais voltada para o proselitismo mesmo. Até porque falar em paganismo e proselitismo é uma coisa controversa. Ainda mais, tipo, num contexto onde nunca se ouve falar, por exemplo, antes da Era Moderna, como aqui no Brasil, nunca se teve, tipo, um contato de fato com culturas escandinavas e afins. Claro, tem as teorias, né, que falam que os índios eles tiveram contato com os nórdicos, com os vikings, com os chineses e tudo mais, mas são teorias que não sustentam, tipo, uma tentativa proselitista ou então, tipo, de querer nordificar o Brasil. Não notificar, né? Mas eu vou discordar um pouco dos camaradas nesse sentido, que eu acho que é bem possível sim. Se a pessoa for um descendente de povos germânicos, eu pelo menos não vejo problema nenhum. Inclusive aqui no sul do Brasil, né? No sul do Brasil, mas em outros lugares do Brasil, existe uma comunidade grande de descendentes de povos germânicos, né? Especialmente descendentes de alemães, né? Eu acho que para essas pessoas é extremamente possível, né? É claro, elas não vão estar mais naquele ambiente geográfico que deu aquela noção, aquela imagem que se tem. Mas eu acredito que um paganismo autêntico, sério, né? Espiritual, ele vai um pouquinho mais além, né? De você traçar alguns caminhos, algum sentido. Eu acho que talvez a Europa para eles está mais com eles mesmo do que talvez num espaço geográfico, porque se você pensar o que é a Noruega hoje, a Suécia, a Finlândia, são aqueles paraísos liberais que ignoram o passado deles, pisam em cima do passado deles, né? O que eu acho que o grande problema disso aí, que é aí que cai numa caricatura, é que tem muitas pessoas aqui no Brasil que não tem nenhuma relação, nenhuma ascendência germânica e nem nada, que por um lado pisam nas suas origens, né? Negam totalmente aquela identidade mais ibérica, né? As raízes assim mais brasileiras até, né? Não só ibérica, mas brasileiras, autênticas aqui, nativas, e que querem se afirmar como uma coisa que não são, né? Que nem aquele palhaço lá que aparecia na internet que ficava se comparando com Varg Vikernes, quando o cara evidentemente não era nem um pouco parecido com Varg Vikernes. Eu acho isso aí ridículo, absurdo. Para mim isso não tem cabimento. Eu acho que se é para haver uma reconstrução de um paganismo autêntico, esse paganismo ele tem que se estruturar em algumas questões assim de chaves culturais, né, étnicas. Eu pelo menos pessoalmente eu discordo muito dessa ideia de um paganismo indo-europeu universalista. Assim, claro, alguns pontos até podem ser um pouco mais universais do que outros, né? Uma coisa assim tão preta e branca, né? Mas eu acho que alguns panteões eles têm um caráter muito étnico, né? Que eu acho que deveria até se manter um pouco mais étnico, né? Mas se você pensar por outro lado, as pessoas que são descendentes de europeus, longínquamente, têm ascendentes em comum. Mas aí já entra uma questão que eu acho que vai uma discussão muito longa que não vai dar espaço para a gente discutir nesse episódio especificamente, né? Bem, camaradas, então hoje nossa discussão foi bem rica, né? Tem muitos assuntos interessantes aí para tratar, assuntos que não dá tempo de tocar com mais profundidade nesse episódio, mas eu acho que para uma comparação assim geral entre um metal satânico e um metal pagão, acho que foi bem forte. Se bem que assim, eu estou falando metal pagão, mas hoje a gente tratou especificamente do metal de temática nórdica, viking, né? Talvez a gente precise fazer mais um episódio sobre o metal pagão, né? Eu acho que seria muito rico. Existem bandas muito boas que tratam de outras vertentes pagãs.
por exemplo, bandas que tratam de um paganismo grego, romano, celta, e não só indo-europeu, mas de outras formas de paganismo, né? Que seria muito interessante tratar, mas nesse episódio, infelizmente, não temos tempo, né? Então, camaradas, vocês gostariam de deixar uma palavra final aí? Opa, sim, camarada. A conversa foi realmente muito enriquecedora. Porra, é um tema muito foda, cara. Dá pra gente ir embora a noite toda falando disso, né? Mas infelizmente a gente tem o nosso tempo limite aqui. Então eu quero fechar falando que. Só uma pequena observação pessoal minha a respeito de metal satânico e metal pagão. Eu sinto que o metal satânico, por alguma. Não sei, mas eu acho que tem a ver com isso, ele surge muito mais em países que estão mais desenraizados, digamos assim, de tradições, né? Tradições étnicas, esse tipo de coisa. O metal satânico ele se tornou muito mais forte, pelo menos na minha opinião, aqui nas Américas, Estados Unidos e principalmente aqui na América Latina, esse metal bestial e tudo mais. Enquanto que o black metal mais tradicional, mais pagão, já floresceu mais em terras europeias ou então, se surgiu nas Américas, surgiu em contextos mais, enfim, de pessoas que tenham mais contato com suas raízes. Enfim, foi uma conversa muito foda, né, cara? E espero vocês para a próxima aí. Eu quero primeiro agradecer a todos aqui que participaram e também quem está escutando. Quero dizer também que foi tipo uma conversa excepcional, assim, rica em conteúdo, coisa que a gente podia ficar falando tipo por uma eternidade aqui. Também concordo que a gente tem que fazer um segundo episódio desse podcast em específico para tratar melhor do tema, né, do paganismo no black metal e de tudo que está relacionado a isso. Até mesmo sobre o satanismo, que foi muito falado, né, dessa fase inicial do satanismo, desse satanismo inicial das bandas de black metal. Mas é óbvio que hoje em dia eu até diria que atualmente tem mais bandas sérias, né, bandas que são satanistas, que os membros são satanistas convictos e tudo mais. Tem muito mais disso hoje em dia do que nos primórdios do black metal. Que você via lá, aquele satanismo, né, do Euronymous e tal, dos caras do Mayhem. Não era um satanismo teísta, não era uma coisa autêntica. Era uma resposta a alguma coisa. E, tipo, o satanismo ele tem muito disso, que é essa reação, mas que não para aí, não para simplesmente numa reação a um cristianismo, a um modelo de sociedade específico, mas ele impulsiona você a desenvolver algo, a ir além do que é considerado bem e mal, e além de todas as conjecturas morais e tudo mais, para você desenvolver ou então buscar algo que seja realmente bom, que seja realmente positivo para aquilo dentro da sua cosmovisão, da sua ideologia, e abre muitas possibilidades. Maravilha. E, por exemplo, você citou o Mayhem, né? Não só o Mayhem, outras bandas ali de um black metal mais noventista que, apesar deles falarem de satanismo, existia uma linha muito cinza ali, não era nada preto e branco, existia uma linha cinza entre paganismo e satanismo na temática daquelas bandas. Existem referências tanto pagãs quanto satânicas na temática. O próprio Mayhem, né, o The Mysteries, Dom Satanás, tem aquela música Pagan Fears, que tem uma letra genial, né, que fala sobre um passado pagão, que ainda é temido, existe um medo, assim, ancestral, né, que essa letra eu acho uma das letras mais belas, assim, geniais dentro do metal extremo, né, mas, como o camarada disse, né, aqui são assuntos para conversar uma eternidade. E nós somos meros mortais, né? A eternidade fica para os deuses, né? Fica para Odin e Satã também, né? Então, camaradas, nós que somos meros mortais, né? Nos vemos no próximo episódio, se os deuses quiserem, né? Se nós não morrermos até lá. Espero que não morramos de corona nem nada, né? Espero que os deuses estejam conosco aí nesses próximos dias e nos vemos no próximo episódio. Se caso a gente morrer, a gente se encontra na eternidade, né? Então, até mais, camaradas. Muito obrigado por nos ouvirem. Esse foi o Sadocast, podcast sobre o metal, filosofia, arte, literatura, cultura e tudo mais relacionado ao metal extremo.